Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 23. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho sobre brincadeiras que as crianças fazem em outros países, né? Vocês já pararam para pensar como que as crianças brincam em outros países, bem longe daqui, na Dinamarca, no Japão, na Etiópia, qualquer país que seja, né, gente? Como será que elas brincam? Será que as brincadeiras são parecidas com as nossas, né? Vamos estudar um pouquinho hoje, tá? E olha, gente, eu não estou falando de jogo online em específico, né? Ah, a criança no Brasil joga Fortnite, a criança no Japão também. Eu não estou falando de videogame, não. Eu estou falando de brincadeira tradicional. Aquelas brincadeiras de rua que a gente faz, ou aquelas brincadeiras de tabuleiro, né? E também as músicas e as cantigas. Nós vamos conhecer um pouco desse mundo hoje, então. Vamos viajar além das fronteiras, depois do pôr do sol. E aí, preparados? Embarquem nessa aula e vamos lá. Então, pessoal, é do projeto Música e Brincar na Educação Infantil, onde a professora Dione Aparecida Fonseca usa as brincadeiras para integrar estudantes brasileiros e de outros países. E é desse projeto que nós buscamos informações, nós buscamos inspiração para apresentar para vocês as brincadeiras a seguir. Então, ó, esse daí é uma ilustração da matéria, né? E aqui o título da matéria: Aprenda brincadeiras de diferentes partes do mundo. E aqui crianças de várias etnias, né? Com algumas das brincadeiras aqui que nós vamos estudar e conhecer hoje. Então vamos lá, pessoal. Tem muitas ainda, tá? Então hoje é só uma pequena amostra do que nós podemos trazer para vocês. E vamos começar com a Colômbia. Tem uma brincadeira lá chamada pare. Pare. Uma criança pega uma bola, joga a bola para cima, para o alto, né? E ela grita o nome de uma outra criança, por exemplo, fulano. Eu jogo a bola para o alto e grito o nome de uma criança, vai. Maria, né? Então, bem, a criança Maria, ela deve pegar a bola. Se ela pegar a bola no alto, né? Aí ela repete essa dinâmica. Ela vai jogar a bola para o alto e falar o nome de alguém. Caso ela não pegue, né? Todo mundo deve correr e assim que ela pegar a bola, ela grita, pare! E o que obriga todos a pararem. A criança com a bola, ela pode dar 3 passos bem longos na direção da criança mais próxima, né? E aí ela vai atirar a bola nele. Essa brincadeira, quem conhece, né? Ela é semelhante a uma brincadeira nossa, que muito conhecida, que eu adorava fazer na escola que eu trabalhava, né? E chamada alerta. Bem, gente, e temos também no Japão. O Japão tem uma brincadeira chamada Jankenpon. É um joguinho utilizado apenas com as mãos, né? E as crianças precisam saber 3 gestos com as mãos, tá? A mão fechada, que é pedra, né? A mão fechada é apenas os dedos indicador e médio, que é a tesoura, e a mão totalmente aberta, ó, que é o papel. Tá? Então aqui a gente vê um desenho, né? E esse desenho ilustra bem, né, essa sequência, né? Então são 3 sinais e um sinal ganha do outro e perde de outro. E esse outro aqui ganha de um e perde do primeiro sinal e assim vai. Ah, já sei. Eu vou mostrar essa imagenzinha aqui para vocês, tá? Bem, essa imagem aí, tá bom, pessoal? Depois de gritar Jankenpon, os participantes devem fazer imediatamente, né, um dos gestos. Pedra, papel ou tesoura, né? Imediatamente. Para saber quem ganhou, basta comparar os símbolos. Então, ó, a pedra ganha da tesoura, né? A pedra ganha da tesoura, por quê? Porque o metal é mais forte, a pedra é mais forte do que o metal da tesoura e ela amassa e quebra a tesoura. A tesoura ganha do papel, ó, tá? Então a pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel, porque a tesoura corta o papel.
E o papel ganha da pedra porque o papel pode embrulhar a pedra. Então essa a lógica da brincadeira sequência. Ó, a gente pode entender bem aqui, né? E a China? Vamos para a China agora, né? Lá eles gostam de brincar de gato e rato. Uma criança é o gato e a outra criança é o rato. O restante das crianças formam um círculo de mãos dadas, né? Com o rato no interior da roda e o gato no lado de fora bem longe. Enquanto as crianças se movimentam em círculo, né? Elas dizem a seguinte rima: que horas são? Já deu uma hora? O gato está em casa? Ele quer comer agora? E assim que a rima terminar, as crianças param de se mover, soltam as mãos. Então, o gato pode entrar e sair do círculo para tentar pegar o rato, mas deve seguir o mesmo caminho que o rato. Quando o rato for capturado, né, a gente pode escolher mais 2 crianças para assumir o papel dos animais e repetir o jogo. Então, pessoal, gato e rato, né? Eu não sei como é em chinês, quem sabe uma hora eu trago, mas é uma brincadeira muito popular e muito famosa aqui no Brasil também. No Chile nós temos a laguaraca, talvez traduzindo como corre-corre. As crianças sentam em círculo, né? E uma é escolhida para correr com um lenço na mão e escovar a cabeça das crianças que cantam. Corre, corre, laguaraca, é o que mira para trás, se lhe pega em lapela. Quando o lenço é deixado nas costas de outra criança e se ela não perceber, ela vira um ovo cozido e se senta no centro da roda. Mas se a criança perceber o lenço, ela pode correr e tentar sentar na posição do companheiro antes dele chegar. Caso não consiga, né, ela pega o lenço e aí ela continua o jogo. Que brincadeira lembra essa, pessoal? Né? Lembra o corre-cutia, ou aqui no sul, aqui em São Bento do Sul, a gente brinca mais dessa mesma brincadeira, mas a gente chama de a galinha vai botar. E no Peru nós temos a rayuela. O jogo consiste em pular sobre um desenho riscado com giz no chão, que também pode ter inúmeras variações. E uma delas, o desenho apresenta quadrados ou retângulos numerados de 1 a 10, e no topo, né, ele tem o céu, em formato oval. E aí, gente, essa brincadeira é praticamente a nossa amarelinha, né? Nigéria. Na Nigéria tem uma brincadeira chamada Meu Querido Bebê. As crianças sentam em roda e somente um jogador fica de fora, né? De preferência vendado, sem estar enxergando. Enquanto isso, os outros participantes, eles escolhem um dos colegas para deitar no chão e fazer um desenho do contorno do corpo no chão, com giz ou carvão. A criança que estava vendada, daí ela vem, né? E ela tem que adivinhar de qual participante que estava na roda é o contorno no chão. Se ela acertar, ela faz um ponto. E caso ela erre, outra criança vai para o seu lugar. E agora, pessoal, eu trouxe uma reportagem nova, né? Falando sobre 5 brincadeiras que são populares nos Estados Unidos. E vocês vão ver que elas são muito populares aqui no Brasil também. Então vamos lá, pessoal. A matéria no título em azul, né? 5 brincadeiras famosas entre as crianças dos Estados Unidos. Ela traz também algumas ideias de semelhanças e também diferenças entre as nossas brincadeiras tradicionais e as dos Estados Unidos. Então, uma se chama Simon Says. Simon Says, ou podemos chamar de Mestre Mandou aqui no Brasil, né? As crianças, elas devem seguir orientações de um mestre e que ele vai fazendo pedidos, que podem ser, por exemplo, faça algum gesto ou pegue algum objeto que esteja próximo, né? Aqueles que demoram para cumprir essa tarefa, eles vão sendo eliminados até sobrar apenas um participante que vai ser o vencedor. As crianças precisam ficar atentas, pois o mestre ele pode fazer pegadinhas, ele pode pedir coisas que são impossíveis de se fazer. E aquele que fizer algum movimento de maneira precipitada, por exemplo, sem ter compreendido o pedido, também pode ser desclassificado.
E ó, aqui uma brincadeira, né? Todo mundo tem que imitar o mestre, tá? Agora nós temos Blind Man's Buff ou Bluff, que é uma brincadeira muito antiga, que era a diversão dos aristocratas da Idade Média, e ela resiste até hoje, pelo menos entre as crianças dos Estados Unidos, tá? O jogo ele precisa de pelo menos 2 participantes, e ele consiste em deixar uma pessoa com os olhos vendados também, para que ela tente encontrar os demais jogadores apenas escutando sons ou tateando no ambiente, tá? Em algumas partes do Brasil, esse jogo pode ser chamado de Marco Polo, Gato-Mia, Cabra Cega ou Cobra Cega. O jogador que estiver vendado, ele pode fazer perguntas para que os demais tenham que pronunciar algo e ele consiga rastrear o som. Então aqui, pessoal, uma pintura, né? Blind Man's Bluff, de Antonio Ermolao Pauletti, de 1874 a 1912. Então, pessoal, entre 1874 a 1912, que esse artista estava vivo, ele pintou essa cena. Então, essa brincadeira já era um tanto conhecida nessa época. Broken Telephone, um clássico que também atravessou gerações de crianças nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O Broken Telephone, ou telefone sem fio, a tradução literal seria telefone quebrado, né? Mas a gente, na nossa tradução aqui, essa brincadeira no Brasil, a gente chama de telefone sem fio. Ela necessita de um número maior de participantes para que a brincadeira dê certo, tá? Ela consiste em quê? É uma pessoa que pensa numa palavra, né? E a frase, e vai falar bem baixinho para uma pessoa que está do lado, e assim sucessivamente, até chegar no último jogador, que deverá pronunciar em voz alta o que foi dito. Então, pessoal, eu já brinquei dessa brincadeira na escola, eu já fiz com meus alunos também, né? E realmente sai uma bagunça, porque ninguém, às vezes, entende o que o que um colega fala quando é muito baixinho, e a gente acaba alternando a resposta. Então eu falo, por exemplo, batata frita na cesta. E o outro colega vai cada vez mudando. Macaca fita na pesta. Ele vai mudando as frases, sabe? É bem divertido, é bem interessante, por exemplo, né? O jogo Hangman é igual ao jogo da forca aqui no Brasil. E esse jogo consiste em fazer uma pessoa escolher uma palavra, dizer o tema a que está relacionada, né? E fazer em um papel ou qualquer outra superfície tracinhos referentes à letra e desenhar uma forca. No papel ou no quadro negro, tá? O oponente ele deve ir falando as letras que acha que compõem o termo até ter certeza do que é, né? Do que é a frase e revelar. Caso ele acerte a palavra, né, o ponto vai para quem está adivinhando. Quem escolheu a palavra só ganha se o adivinhador errar as letras por vezes suficientes para montar um boneco na forca, ou se a pessoa chutar a palavra errada, chutar a palavra, né, e a palavra não ser a palavra certa. Chutar a palavra errada também perde jogo. A parte cômica do jogo é que, como ele só pode falar o termo uma vez em voz baixa, a chance de errar a palavra ou a frase no meio do percurso é grande. E o resultado final acaba sendo bem diferente do original. Cops and Robbers. A brincadeira tradicional Cops and Robbers é semelhante ao nosso Polícia e Ladrão, em que as crianças são divididas em 2 grupos, né? E os cops, ou os policiais, devem esperar um tempo para que os robbers se escondam para depois iniciar as suas buscas e levá-los para a jail, ou cadeia. Os robbers, né, ou ladrões, eles podem salvar os que foram presos e caso consigam chegar a eles, né, sem serem tocados pelos policiais, pelos cops. Os policiais vencem se eles prenderem todos os ladrões. Já os vilões ganham uma partida caso um tempo pré-determinado passe e ainda sobe ao menos um deles em liberdade.
Rouba a bandeira ou polícia e ladrão. Bem, gente, nessa versão da brincadeira, né, Cops and Robbers, encontrado no site How to Play Cops and Robbers. Como jogar, como brincar de polícia e ladrão. Atividades para crianças. Bem, gente, essas regras elas lembram mais um rouba-bandeira, né? O rouba-bandeira ele é chamado de Capture the Flag em inglês. Mas resumindo, né, gente? Os ladrões precisam coletar os sacos de feijão das bases e levá-lo para zonas livres dentro do campo. E esse foi a imagenzinha que eu peguei do site de como fazer essa brincadeira, né? E é só essa imagenzinha já explica bem essa brincadeira. Eu achei muito interessante. Bem, gente, para concluir, né? Quantas brincadeiras de outros países são tão parecidas com as nossas, né? Existem muitas outras, algumas brincadeiras herdadas de outras culturas, outras que foram nascendo. E aí, pessoal, vocês identificaram quantas brincadeiras de outros países que parecem com alguma que você já fez, né? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Façam as atividades propostas, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.